Né? E teologia da prosperidade, que eu tenho falado de teologia da prosperidade, a perversão é o oposto do evangelho, né? O que é? Diz que a gente rico. Aqui na Terra tem que usufruir de bens, é baseado nisso? Eu acho que tem um negócio lá atrás muito interessante para a gente pensar, que é a obra do Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Tá. Olha o raciocínio dele, se eu entendi bem. Tinha uma discussão teológica que quem não tem a igreja por mãe não tem a Deus por pai. Com a reforma protestante, os protestantes foram expulsos, foram excomungados. A mãe jogou eles na calçada. Então, você não é meu filho. Bom, se a mãe me jogou fora, quem não tem a igreja por mãe não tem a Deus por pai. Como é que eu sei que Deus é meu pai? É porque eu sou abençoado. Porque se Deus não fosse meu pai, eu não ia enriquecer, eu não ia prosperar. Outra coisa, o cara que servia a Deus, ele servia onde? Dentro da igreja. Quando ele foi jogado para a calçada, excomungado, ele vai servir a Deus aonde? Ele vai servir a Deus na secularidade. Ele vai servir a Deus como sapateiro, como médico, como dentista, como professor, como mecânico, como gari, como sei lá o que. Ele vai servir a partir da profissão, da atividade profissional dele. Então, o protestantismo desenvolveu o sagrado da atividade profissional, o sagrado do trabalho. Servir a Deus não é só ser beato e nem só fazer obra de caridade. A gente pensa isso, né? Eu quero servir a Deus, eu vou ser voluntário no Hospital do Câncer uma vez por semana. Não, você serve a Deus fazendo seu podcast agora. Com certeza. Você serve a Deus difundindo informação, promovendo diálogo, conversa, etc. Você serve a Deus com o seu trabalho. Tratando bem as pessoas. E você serve a Deus com o seu estilo de vida, com a sua dignidade, no respeito à dignidade do outro e tal. Quer dizer, o protestantismo desvinculou o servir a Deus do estar na igreja, na experiência religiosa. Então, quando você trata o seu trabalho com a sacralidade, e quando você tem uma vida frugal, casa, trabalho, culto de domingo, casa, trabalho, culto de domingo, você tem uma vida regrada, frugal, com o trabalho diligente, e você vai enriquecendo, e essa riqueza vai dizendo, olha, essa riqueza é um sinal da bênção de Deus na minha vida. É sinal de que eu sou filho de Deus. Daí para evoluir para a afirmação de que se você é filho de Deus, você tem que ficar rico, é 2 minutos. Mas é uma perversão. Porque a riqueza e a pobreza tem muito mais a ver com contingência do que com diligência. Nem preguiçoso fica rico, fica herdeiro. Mas preguiçoso dificilmente vai ficar rico. Mas tem muita gente que trabalha muito mais do que nós dois e é muito mais pobre do que nós dois. É verdade. Né? Então não tem a ver com diligência, tem a ver com circunstância. A cidade onde você nasceu, a família onde você nasceu, a cor da sua pele, onde você estudou quando era menino, né? Se você foi alimentado na primeira infância ou se você não foi. Faz uma diferença absurda. Então tem um monte sabe, eu conheço pessoas que ficaram ricas e me contam suas histórias. Eu vou te falar, olha, tem trabalho, não acredito em riqueza sem trabalho. Mas tem um ingrediente que, em linguagem não religiosa, é sorte. Em linguagem religiosa, é bênção de Deus. Quando você pega um cara que ficou rico, ele diz assim, não, Deus me abençoou. Porque você não acredita, eu comprei aquele terreno, no mês seguinte, começaram a construir o metrô do lado. Pô, você é um rabo do caramba, meu. Entendeu? Fala, pô, Deus me abençoou. O outro diz assim, pô, você não acredita, rapaz. No mês seguinte construíram, meu terreno multiplicou, aí o meu avô morreu, deixou uma herança, e eu não tinha dinheiro para construir, mas a herança que meu avô deixou era certinho da obra, aí eu fiz o meu restaurante, o primeiro, né, porque hoje eu tenho uma rede de 117 restaurantes, mas sabe, a riqueza é muito mais fruto de estar no lugar certo, na hora certa, e não tem como explicar, porque você e não eu. Né? Por que eu começo a fazer um podcast e não dá certo, você fez o seu e deu certo? Aí você fala assim, não, eu trabalhei pra caramba. Eu também trabalhei, meu, mas não deu certo. Tem talento, tem um monte de variável. Com certeza. Né?
Mas teologia da prosperidade é colocar a bênção de Deus como fator determinante da riqueza. O que eu acho que é uma magia, né? Quase uma feitiçaria. É próximo da magia mesmo. E a coach, que é mais recente. A teologia coach. Que é mais recente agora. Cara, eu acho que isso daí também é muito complicado, Vilela, porque existe muita sabedoria no Evangelho. Sim, com certeza. A Bíblia é um livro de sabedoria. Aliás, eu trouxe um livro de presente para você. Ah, achei que não ia me dar. Você veio aí do lado. O livro mais mal-humorado da Bíblia é o livro de Eclesiastes. Eu escrevi esse livro. E ele aqui. É o livro mais mal-humorado da Bíblia? É, no sentido de um livro hard, né? Um livro A Vida Como Ela É, Nelson Rodrigues, assim. E um dia eu acabei de pregar o meu sermão. E veio uma moça, uns 18, 19 anos, e ela era uma daquelas cristãs bem comprometidas. Ela levava Bíblia, caderno, anotava tudo que eu falava, estudiosa. Aí ela veio para mim, filha de um amigo muito querido meu. A Helena veio para mim e falou assim: pastor, essa tarde, estava em casa, olhei para o teto e pensei, o que é a vida senão uma sucessão de fatos sem sentido? E por que eu não pulo aqui desse apartamento agora? O que o senhor tem a me dizer? Caramba. Aí eu falei: Helena, eu vou responder para você no púlpito, presta atenção. Aí eu fiz essa série do Eclesiastes, porque o Eclesiastes é atribuído a Salomão, o cara que pede sabedoria para Deus. Então aqui na inteligência limitada, né? Vamos para a sabedoria ilimitada que o Salomão pediu. De Deus. De Deus. E aí o Salomão, ele vai fazendo análise da vida. Por que esse é rico, por que esse é pobre, por que todo mundo gosta desse e ninguém gosta daquele, por que esse aqui morreu, o que acontece quando tem um raio e a árvore, por que a árvore caiu para o sul e não para o norte. Ele fica viajando nessa questão. Então é um livro de sabedoria. Inclusive no cânon bíblico ele é classificado como literatura sapiencial. É um livro de sabedoria. Então a Bíblia tem muita sabedoria. Então você pode ter, você aprende com a abelha, você vai escrever um livro sobre a inteligência da abelha para o trabalho, sei lá o que, né? Você aprende com a abelha, você aprende com qualquer coisa, você aprende. Com a Bíblia você também aprende, claro que você aprende. Agora, reduzir a Bíblia à sabedoria existencial é um desrespeito à Bíblia, porque a Bíblia é literatura espiritual, é um portal para uma experiência do divino. Não é para você ficar esperto no negócio ou esperto para se dar bem na vida. Então a finalidade bíblica é outra, o evangelho é de outra ordem. Então essa redução ao evangelho, à dimensão racional e sapiencial, trai o próprio espírito do evangelho, diminui, né? Trai porque diminui, subtrai a sua dimensão espiritual. E também eu acho que a vida não é ser então. Ser? Ser então. Como assim? Se você acordar cedo, então, não é, tem muita gente que acorda cedo e então, tem muita que não dá o então. A vida, ela não se submete a regras. Não seria fácil, né? Você teria um conjunto de regras e teria um resultado sempre igual. E não é assim. Nunca. E por quê? Porque o ser humano não é assim. Um é determinado, o outro não é. Um é disciplinado, o outro não é. Um tem um hormônio a mais, outro hormônio a menos, um tem a química do cérebro de um jeito, o outro do outro. E essa teologia coach que tenta... E outra, e eu acho mentira o princípio básico do coach, que é: você tem dentro de você tudo de que você precisa para ser um sucesso. Só depende de você. Depende de você setar a sua mente. Você não é um robô. É mentira que o ser humano tem dentro dele tudo que ele precisa.
Não, e outra, o sucesso é sempre coletivo, o sucesso, até tudo que a gente é bem sucedido. Que a Bíblia diz, né? Essa autossuficiência prepotente, autossuficiente, egocêntrico. E Deus, onde fica? Pensa que é Deus, né? O cara desse pensa que é Deus. Né? Então eu acho que coaching é uma outra coisa. Ajuda muita gente? Ajuda, claro que ajuda muita gente. Ajuda a alcançar meta, ajuda a mudar hábito, desenvolver hábito, mudar comportamento. Ajuda, mas não é evangelho isso. Evangelho é outra coisa. O evangelho é da dimensão da transformação humana a partir do caráter crístico. Essa é a questão. Você nunca vai ver uma palestra de coach para dizer, olha, vem aqui, eu quero que hoje à noite você não consiga dormir pensando nas crianças que morrem de fome no mundo. Eu quero encher o seu coração de compaixão, de misericórdia. Eu quero encher o seu coração de vergonha pelo mal que você pratica. Eu quero ajudar você a superar o seu egocentrismo. Pelo contrário, você vai encontrar um coach que vai fazer você potencializar o seu ego. Né? Então é outra coisa.